Bom, gente, para fazer esse corte, eu vou usar 1,40 m desse viscose. O meu viscose tem 1,5 m de largura. Eu tô com o tecido dobrado dessa forma, tá? 4 partes, mas eu vou depois dobrar, deixando somente a largura que eu preciso para fazer o corte de frente e forro. Tô usando essa blusa que também é tecido, né? Eu vou dobrar assim, deixando o formato da cava. Então, aqui, como vocês estão vendo, eu já dobrei as 4 partes, deixando a largura que eu preciso pro meu tamanho. Agora, eu vou copiar o formato dessa minha blusa, decote, ombro, queda do ombro, tá? Cava, lateral. Então, corta deixando 1 cm de margem de costura. E na lateral desce o corte reto. Então, eu deixei um comprimento de 40 centímetros, mais ou menos. E esse comprimento leva até 4 dedos abaixo do meu seio. Do ombro até 4 dedos abaixo do meu seio. Agora, eu vou fazer o corte do decote quadrado. Eu vou descontar 3 centímetros do ombro a partir do decote, tá? Não é necessário fazer isso. Aí, eu comecei a cortar com um modelo em mente. Na hora do corte, eu troquei, tá? Eu desenhei o molde, me inspirando em um modelo. Na hora de cortar, eu esqueci do meu molde e lembrei somente da foto do modelo que eu me inspirei. Então, não precisa descontar nada, nem 1 cm do ombro, tá? Corta, deixando o decote quadrado na altura que você achar melhor. Eu deixei o meu com 20 centímetros. E quando descer o corte, dá uma inclinada de 1 cm para dentro do decote, tá? Para que ele não fique frouxo, tá bom? Então, aqui eu tô cortando costas, né? Então, precisei do corte da frente, por isso que eu emendei naquela parte que eu havia cortado do decote quadrado, tá? Então, corta costas antes de fazer o corte do decote quadrado, tá bom? Aí você corta a parte das costas. Então, mesmo formato aí na lateral, queda do ombro, mesmo comprimento, tá? Mesma largura. Então, é isso. Essa vai ser a parte das costas. Eu ainda vou fazer uma alteração, tá? Então, ó, dessa ponta aí do decote, eu vou descer o corte, fazendo essa voltinha, levando até aí embaixo. Eu tô deixando 5 centímetros aí. 5 centímetros nessa barra aí, nessa lateral, tá? Aí, ó. Agora, eu vou deixar assim novamente espelhado, porque eu preciso fazer novamente um corte aí nessa parte. Eu vou subir o corte, inclinando assim, ó, 2,5 cm, tá? Eu preciso dessa inclinação para que o decote não fique frouxo, tá? Nas costas. É isso, ó. Subir um pouquinho, 2,5 cm. Já com o restante do tecido, eu vou cortar esse pedaço e vou reservar para o corte da saia. Então, eu tenho menos de 50 centímetros, tá? Para fazer a continuação aí do meu vestido. E com o restante, eu tenho mais ou menos 45 centímetros, eu vou usar para fazer o corte da manguinha. Então, eu já deixei a largura que eu preciso, dobrei, formando aí 4 partes. Eu vou usar o corte da cava para fazer o corte da minha manguinha. Então, ombro com dobra. Vou posicionar assim aí em cima, segura com o alfinete para te ajudar a cortar. Se quiser, você desenha essa parte, essa curvinha e depois corta, tá? Eu vou dar uma distância, tá? Um pouquinho de tecido a mais, só para poder franzir e ficar com volume, tá? No topo. Então, vou cortar copiando o formato dessa cava. Então, é isso. Corte exatamente igual o da cava, tá, gente? Não tem mistério. É isso. Eu vou descer mais 5 centímetros na lateral, mais ou menos. Então, vou dar uma distância aí de 1 palmo, mais ou menos, e a partir daí eu vou alterar o corte. Então, a partir daí, eu vou descer o corte, fazendo essa ondinha, levando até a lateral, onde eu terminei o corte da minha cava. E é isso. Agora eu vou definir a largura que eu vou deixar para a barra dessa minha manga. Eu vou deixar bem larguinha, porque eu quero franzir, né, ajustar com o elástico. Então, aqui eu tô somente acertando o tecido, eu vou deixar com 20 centímetros e vou cortar. Ó, vou cortar assim. Agora, aí da lateral, vou levar o corte até onde eu marquei.
Então, 20 centímetros, né? Como tá dobrado o tecido, tem 40 centímetros aí para ajustar com o elástico. Vai ficar bem, vai fazer bastante volume, tá? Essa manguinha vai ficar estilo bufante, mas como tô usando viscose, dá caimento, não fica aquele volume todo, né? E esse vestido você pode usar também o tricoline, que vai ficar legal. Então, tá aqui as mangas. E com o restante do tecido que eu vou usar para fazer o corte da saia. Então, ó, eu vou deixar 10 centímetros a mais aí de tecido na lateral, porque eu preciso franzir ele para dar volume, né? E usar elástico na cintura da parte das costas. Então, preciso deixar tecido a mais na cintura dele. Então, é só cortar. Eu vou cortar deixando esse corte na lateral. Não vai ficar nem no estilo evasê, porque eu tô usando 1,5 m de largura do tecido, né? Então, eu tô cortando, abrindo só um pouquinho, aproveitando na barra aí a largura do meu tecido. Aqui eu vou tirar uns 2 centímetros da pontinha dessa lateral e arredondar um pouquinho. É só isso, tá? Se tiver alguma parte do corte que você não compreender, volta, assiste o pedacinho novamente, tá? Aqui é somente uma sugestão. Como vocês estão vendo, eu vou mostrar tudinho aqui o passo a passo, não vou levar pra máquina, tá? Mas é só uma sugestão de costura, porque depois que eu vi que eu errei algumas partes, né, eu decidi não mostrar o passo a passo completo na máquina, enfim. Depois eu vou trazer esse corte de novo com o molde. Então, ó, vou levar pra máquina costurar decote da frente e também vou fazer o acabamento aí nessa abertura, tá? Com viés. Eu vou fazer o acabamento do decote somente dobrando como uma bainha. O acabamento do decote das costas. E depois eu vou colocar assim o viés, estampa com estampa, tá? Vou emendar essas tirinhas, ele tem 3 centímetros de largura. E vou costurar. Com a saia, eu vou levar para a máquina a parte da frente e vou franzir a cintura dela, para deixar com a mesma largura da cinturinha da minha blusa. Com a parte das costas da saia, eu vou costurar o elástico para ajustar somente essa parte das costas. Eu vou deixar 20 centímetros para o meu elástico, mais ou menos, tá? Para ele ficar bem justinho, ajustar bem na minha cintura, tá? Você tem a opção de fazer uma bainha e depois passar o elástico por dentro, tá bom? Com a manguinha eu vou franzir o topo, tá? Somente o topo. Então, aqui na máquina eu tô mostrando que eu costurei o meu decote, somente o decote, tá? As laterais, a barra, eu não costurei. E dei piques nesse cantinho, tá? Nesses cantinhos eu dei pique, pra poder desvirar. Aqui com a parte das costas, tá? Então, ó, depois eu vou passar com ferro e vai ficar tudo certinho, tá? Ó, fiz o acabamento no meu decote, somente dobrei bem fininho, tá? E costurei com uma bainha. Depois eu costurei o viés, tá? Fiz o acabamento do viés. E aqui eu tô mostrando, ó, que eu costurei o viés. Fiz o mas primeiro, ó, fiz esse acabamento, tá? E costurei o viés. Você pode aplicar o viés também no decote, tá bom? Mas eu só virei e ficou bom. Então, como eu vou usar botão, eu vou pegar esse elástico bem fininho, ele tem 4,5 centímetros de comprimento e a largura dele é de 2 milímetros, mais ou menos. Ele é achatadinho, tá? Mas ele é muito fininho. Então, eu vou dobrar ele assim, ó, bem juntinho. Vou posicionar ele assim, aí na abertura, ó, vou dar uma distância de um dedinho, mais ou menos, tá? 1,5 centímetros do decote. Vou jogar o revel por cima e vou terminar de fechar costurando. Assim eu prendi esse elástico, ó. Aí, ó. Ele é para fazer o acabamento de fechamento aí do decote das costas, tá? Dessa abertura aí. Agora eu vou dobrar o meu viés, ó. Vou dobrar a pontinha em cima, depois eu dobro na lateral, dobro novamente e pesponto. Então, aqui, ó, com a costura feita, o acabamento vai ficar assim. Então, para quem não sabe, aqui na descrição do vídeo
Tem o link do treinamento de viés para iniciante. Tem dúvida, tá? Que eu não tô mostrando detalhes, mas no vídeo aqui embaixo, na descrição, eu tô mostrando mais detalhes. Clica aqui para assistir. Agora, com frente e costas, eu vou jogar o forro para cima e vou encaixar os ombros, tá? Vou pegar a parte das costas, uma lateral, e vou encaixar o ombro, jogando o forro por cima, ó. Vou abrir assim. Frente e costas, ombro com ombro. Agora o forro por cima da parte das costas. Segura com o alfinete. Leva para a máquina e costure somente os ombros. Costurei somente os ombros mesmo, tá? Porque eu preciso encaixar as manguinhas na cava, então dessa forma vai ficar mais fácil. Então agora frente e costas, eu vou manter assim com a estampa virada para cima, o direito para cima. Aqui eu tô mostrando como vai ficar o formato, tá? Das costas. Então vou deixar assim, ó, porque eu preciso encaixar a minha manguinha agora. Eu franzi o topo da minha manguinha, né? Eu dei um pique aí no meio, eu consigo localizar o meio, tá? Então meio com meio, tá? Então, posiciona aí, segura com o alfinete e segura toda a voltinha com o alfinete. Então, para esse modelo, você pode usar tecidos com caimento e também tecidos mais encorpados, como o tricoline, o linho, tá? Que vai ficar legal também. Segura tudinho com o alfinete. Eu deixei o comprimento dele curto, tá? Depois que eu cortei, eu vi que eu já sabia que ia ficar curto, porque o modelinho que eu tô copiando, ele é curto mesmo, tá? Eu tô me inspirando no modelo da Farm. E ele é bem curtinho mesmo, mas só que esse meu ficou muito curto, eu não tenho condições de usar ele assim. Eu vou finalizar do jeito que tá, porque eu não tenho mais esse tecido, mas eu vou comprar mais um pouco desse tecido só para alongar um pouquinho. Eu não sei se eu alongo ele mesmo, né? Ou se eu coloco somente aí um babado para dar aí um peso a mais e alongar um pouquinho, né? Levar até, sei lá, uns 2, 3 dedos acima do meu joelho, porque ele ficou muito curtinho. Então, leva para a máquina e costure, ó. Segura tudinho com o alfinete, toda a voltinha da cava, tá? Leva para a máquina e costure. Costurou, vai ficar assim, o volume vai ficar no topo somente, tá? Você pode também fazer um pesponto de acabamento no decote, tá? Contornar toda essa voltinha do decote quadrado aí na frente. Eu vou deixar o meu assim mesmo, depois eu vou passar e vai ficar legal. Na barrinha da manga, eu vou ajustar com o elástico também. Então, deixa aí uma circunferência confortável, tá? Nada apertado, só que dê uma leve ajustada. Ou você faça uma bainha também e passa ele por dentro. Uma bainha fininha de 1 centímetro e passe ele por dentro. Ou você já pode costurar o elástico do jeito que eu fiz, já direto aí na barra. Esse que eu tô usando, ele tem 7 milímetros mais ou menos, ele é fininho. Você pode usar um mais grossinho, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, acho que fica mais bonito, tá? Agora eu vou encaixar a saia no meu vestido, tá? Então, vou deixar ele assim com o direito virado para cima. Eu tô aqui com a frente da saia, então, franzi a cintura, deixando a mesma largura da cintura da blusinha. Vou encaixar assim, estampa com estampa e costurar. Costure, faça o acabamento no ponto zigue-zague ou na overlock, tá? Como preferir. Com a parte das costas, como eu não tô usando revel, tá? Para fazer essa costura embutida, eu vou posicionar essa parte por cima da barrinha dessa parte das costas e segurar com o alfinete. Então, faço o acabamento na beiradinha dessa barrinha, tá? Passa no overlock. Se você fizer desse jeito que eu tô fazendo, tá? Eu só tô fazendo desse jeito porque eu não tô usando revel, porque senão não faria assim não. Eu ia fazer de um jeito que ficaria melhor, tá? Com revel. Então, ó, vou posicionar por cima, segurar com o alfinete. Vou levar pra máquina, vou esticar e costurar.
tá? Emendando aí as duas partes, a de cima e a de baixo do vestido. Então, ó, levei pra máquina, estiquei e costurei. Ficou dessa forma, frente. Agora eu vou colocar assim, estampa com estampa, frente e costas e fechar costurando as laterais. Barrinha a manga lateral do vestido, deixa a costura batendo uma em cima da outra e costure. Gente, esse corte, na hora que eu estava na mesa, eu já tinha desenhado ele no papel, o molde dele, tá? Então eu me inspirei no modelo da Farm. Na hora de cortar, eu não lembrei do meu molde, que foi somente uma inspiração. Eu lembrei só da foto do modelo, tá? Então eu alterei algumas coisas, como decote, entendeu? E aqui eu tô mostrando que eu costurei um botãozinho, tá? Pra fazer esse acabamento com o elástico que eu coloquei aí, ó. Pra fazer esse acabamento de fechamento aí nas costas. Esse decote eu achei que ficou lindo nas costas, tá? Pra quem gosta. Então ele ficou curtinho. Ficou muito curtinho. Pra quem gosta, né? É só fazer a bainha e tá ótimo. Pode usar assim. Mas eu não vou usar ele curto assim. Se eu fizer a bainha, vai ficar mais curto ainda. Então, eu nem terminei ele, tá? Nem finalizei. Porque eu acho que eu vou alongar ele aí. Vou colocar um babado. Ou então vou fazer ele midi ou longo, né? Mas eu vou trazer e vou deixar no meu Instagram um vídeo, tá? Mostrando o que eu vou fazer de alteração nele pra vocês verem. Então tá aqui no meu corpo o resultado. Ó, não fiz bainha e olha como ele tá curtinho, tá? Tá muito curto. Se eu fizesse bainha e ele ficasse nesse comprimento pelo menos, até eu usaria. Mas se eu fizer bainha, vai ficar muito mais curto, então não tem condições. Então, ó, o formato é esse, o modelo, tá? Eu me inspirei no modelo da Farm, só que eu alterei o decote, né? Tem algumas modificações, mas a parte das costas está bem parecida, né? Então, essa parte, esse detalhe aí desse decote, eu achei que ficou bem charmoso para quem gosta, né? Então, assim, inspire, pode deixar ele longo, estilo 2 Marias, né? Coloca aí 3 Marias. Quer deixar ele com fenda, né? Deixa com fenda. Compra mais tecido para deixar a saia aí, aproveitar mais a largura, né? Deixar ele com mais movimento. Então é isso, gente. E aproveitando para dizer que tem moldes no meu site, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Moldes com gradação completa do 36 ao 48. E eu vou fazer uma alteração nesse modelo, eu vou alongar ou com babados, ou eu vou deixar ele longo, eu vou decidir ainda. E o vídeo eu vou deixar no meu Instagram, não vou colocar aqui, tá? Então assista lá. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.